Bem-vindos ao MCCast, o podcast da Microcamp. Meu nome é Eric e eu ainda vou gravar um MCCast jogando videogame. Meu nome é Felipe, tô começando a achar que eu sou âncora desse podcast. Meu nome é Jonas e eu já desenvolvi mais de 30 jogos. No episódio de hoje a gente vai conversar com o nosso querido Jonas, professor, desenvolvedor de curso, de produto. O bicho faz um pouco de tudo, né, Jonão? É isso aí, Eric. O Eric já ouvi falar que é o famoso bombril, hein? Vamos falar um pouquinho sobre games, sobre o nosso curso de games, vamos conversar um pouco no episódio abordando esse nosso querido curso. Vamos para o nosso 6º programa logo depois da nossa vinheta. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ô Jonas, antes de começar, cara, me dá um pouquinho do seu currículo, me conta o que você faz no Microcamp, como que é o seu trampo, fala pra nós. Bom, Eric, se for contar a história aí, realmente daria um longo tempo aí de podcast, mas vou tentar trazer de uma maneira mais resumida possível. Tudo começou quando eu tinha lá pelos 13, 14 anos, e aí eu fui aprender informática na loja do senhor Wilson. Tá, não é o Wilson o idoso lá do Pimentinha, tá? Mas era o Wilson Informática. Não sei nem se é do tempo de vocês isso, né? Pimentinha, vocês já assistiram isso ou não? Poxa, Jonas, aí você tá me chamando de criança. Lógico que eu achei pimentinha, pô. Então, e aí naquela época se formatava muito computador, né? E aí no final de semana, para conseguir tomar uns lanches, o que a gente fazia? Pegava o computador do pessoal do bairro justamente para fazer formatação. Aquela formatação que na época custava R$100, né? Ou até mais. E aí fui aprendendo, etc e tal, e aí depois surgiu esse grande interesse em buscar a área da computação, né? E me formei depois em bacharel em ciência da computação e por aí vai, começando a trabalhar como programador. E surgiu uma oportunidade de freelance na Microcamp, na unidade de Piracicaba, para dar aula de PHP, MySQL, naquela época que tinha o curso de web design separado. Mas você já tinha esse interesse por games antes ou nasceu depois? Isso daí nasceu. Inclusive, bom, o lado jogador, vamos ponderar aí. O lado jogador sempre existiu, né? Sempre joguei, sempre tive videogame. Só que na Microcamp foi onde realmente aflorou um pouco mais. E justamente por esse outro lado, né? A possibilidade de desenvolver jogos. É uma coisa que na época ali, quando eu tava na faculdade, eu dei uma desligada um pouco em games. E aí eu consegui retornar com isso. E aí surgiu essa oportunidade. E aí foi muito legal. Então eu entrei iniciando, dando aula de programação. E aí surgiu o curso de games dentro da Microcamp. E aí eu agarrei aí. E já fazem 9 anos aí que eu tô na rede, muito feliz. E desde 2013, posso afirmar, desde quando começou aí o curso de games, eu tô trabalhando aí forte nessa área. Já formei vários alunos aqui em Piracicaba. E venho desenvolvendo aí os demais projetos dentro da rede. Então é uma satisfação tremenda estar participando disso. O curso de games começou em 2013, certo? 2012. Na Isso, Microcamp. 2012. 2012. E você entrou na rede em que época? Que ano? Foi 2011, são 9 anos já na então rede. Você tava nela quando o games nasceu, então mesmo. Exatamente, eu vi a criança nascer e... Conta pra gente, Jonas, o que você achou quando surgiu o curso de games? Você tava na rede, ainda não tinha muito tempo, e você tava numa área um pouco diversa do games, né? E quando surgiu, assim, a ideia, que você ouviu falar, puta, vai ter um curso de games na Microcamp, qual foi a sua reação? Poxa, reação fantástica, né? Eu acho que a Microcamp, como sempre, inovando, trazendo conceitos novos, trazendo cursos novos, e na época ainda, o mercado de games até hoje, na verdade, ele é muito preconceituoso, infelizmente, aqui no Brasil. Tem muito problema em relação a isso. Mas bem desvalorizado, né, cara? A cultura tá mudando aos poucos, e eu diria que a Microcamp é uma das pioneiras dentro dessa área. Justamente mostrando também, não só para o aluno, né, para a pessoa que faz o curso, mas também para os pais, né, principalmente, que muitos são alunos aí que ainda dependem de um responsável, que realmente tem mercado para isso, que dá para você trabalhar, viver de games. Inclusive, já tive vários cases aí de sucesso em Piracicaba, aonde o aluno terminou o curso, ou antes de terminar o curso, já teve a possibilidade aí de trabalhar com ferramentas 3D, comprou uma impressora 3D, porque ele adorou trabalhar com software 3D,
e começou a prototipar Legal. fachadas, começou a prototipar action figures, né? Que são aquelas miniaturas. Então, assim, é satisfação tremenda, né? Você participar disso, desse curso, poder também ver o outro lado, o aluno se desenvolvendo, direta e indiretamente ali com a sua participação, né? Com o professor junto. Então é fantástico. Eu nunca fui um exímio jogador, mas nessa Ninguém parte... aqui é, fica tranquilo, ninguém aqui é. Opa, respeita Ah nós. lá, ah lá. Mas no lado de desenvolvimento, cara, a gente, né, respeita nós também, que a gente manja de desenvolver. Cara, o curso de games, como você falou, ele não só é pra essa finalidade, você desenvolver games, você aprende várias coisas, várias habilidades durante o curso, como você falou. Modelagem 3D para outra, e o cara foi para outra área. O leque é bem vasto, né? Tipo, todos agregam conhecimento para finalidade de desenvolver um game, mas não necessariamente a pessoa tem que seguir isso. Exato. As ferramentas que você usa no desenvolvimento de games são ferramentas muito abertas, assim. Exatamente. Né? Você tá aberto a muita área. Até o Jonas pode falar melhor, porque ele tá literalmente dentro dessa área e a gente acaba não estando tão dentro quanto ele, apesar de estar na empresa, tudo existe o curso, mas a gente não tá no dia a dia do games. O Jonas pode até explicar melhor pra gente sobre esses aplicativos, o que é usado para desenvolver um game. Nessa ideia, a gente pode ir do começo ao fim de como desenvolver um game, bicho. O que vocês acham? Fechou. Pegar... Jonas, Cara, tá bom. Minha primeira aula, eu quero... Sentei lá na sua aula, você tá dando a primeira aula de games. Como que é essa sua primeira aula? Como que você aborda isso com os alunos? Como que você faz esse bonde, essa conexão com eles? Como você apresenta o curso? Cara, principalmente a gente tem que lidar muito com aquele quebra-gelo, né? Então a gente tem que ver que dentro do games a gente tem uma diversidade tremenda. E a gente tem que respeitar. E os gamers respeitam, por mais que tenha aí a zoeira, né? De um cara jogar um game ou jogar outro, mas existe o respeito. Isso é uma coisa que eu aprendi muito também dentro do mercado de games, das pessoas que jogam como cliente ou como desenvolvedor, não importa o tipo de jogo que você joga, existem os nichos, a galera que curte um jogo, a galera que curte outro, mas todo mundo tá sempre envolvido, todo mundo tá sempre junto. E aí é aquela troca de ideia para eu saber o que os alunos curtem, o que eles gostam de jogar, porque cada um ali dentro também tem uma proposta. Provavelmente já veio com uma proposta, já veio com uma ideia, e a gente tem que estar ali auxiliando para que ele aflore aquilo, para que ele consiga desenvolver e colocar no papel, colocar obviamente no software depois, né? A gente é só um caminho para o desenvolvimento do aluno. E aí ele inicialmente tem a sacada da ideia, porque se a gente for pegar aí os tópicos para a produção de um jogo, bem brevemente aqui, né? Primeiro, ele vai ter que ter um entendimento da ideia, qual que é, o que você quer fazer, qual que é a proposta. Você já tem uma ideia de personagem, como seria esse personagem? O que muita gente, às vezes, peca é justamente nesse início, que é na parte de roteirização, ou roteiro, né? De ter a ideia, a criação, né, da história. Né? É muito maior do que só criar um personagem assim, criar um mapa, um personagem, colocar dentro do mapa e rodar, né? Sem algo muito dúvida. mais complexo, assim, é muito mais... E hoje, pelo mercado tá muito mais crítico, né? Nós aqui somos gamers, os demais, aí, os alunos também, lança o game, pô, o cara já compra e já quer ali, dos pés à cabeça, analisar o jogo. E o poder gráfico hoje, como a gente já teve aí em podcasts passados falando sobre máquina, né? Sobre construção de máquina gamer e tal. Claro, entra a questão financeira, mas pensando numa empresa, por exemplo, os caras têm lá tranquilidade para adquirir o hardware que quiser. Agora, adianta fazer um jogo super futurista, realista, etc e tal, se não tiver uma boa proposta de jogo, de jogabilidade rodando por trás, né, na ideia, na essência. Se não tiver, infelizmente, dá pau, que a gente tem vários exemplos aí de games que demoraram para sair ou às vezes atrasaram. E aí, quando realmente saiu, a galera comprou, jogou e, tipo, infelizmente teve uma crítica aí pesada em cima, né? Sim, ô Jonas, eu também acho que não é só assim. Você até comentou, puta, a empresa lá, ela tem como desenvolver um game com a melhor estrutura do mundo. Os caras têm uma placa de vídeo fenomenal, um processador espetacular. Mas eles também não podem desenvolver um jogo que só aceite esse tipo de configuração que eles estão acostumados, né? O jogo ele tem que ser acessível para nós, meros mortais, que vamos ter um computador intermediário, talvez um bom, mas não é qualquer um que hoje gasta 20 mil de uma CPU, que é uma CPU gamer dos profissionais aí, né?
Total. E buscando outros mercados, né? Por exemplo, olha quanto cresceu o mercado mobile, né? Que é os jogos para celular. E hoje, às vezes, eu diria, poderia até afirmar, né? As pessoas, elas buscam muito mais um smartphone caro, investir num smartphone caro, do que às vezes num computador ou algum outro dispositivo, enfim. E aí, através desse celular, claro que a gente pode até comparar a tecnologia com de um computador de bom processamento, ele consegue alcançar esse cliente. Então, jogos mobile, realmente, você não precisa de uma tecnologia fantástica ali para produzir, colocar isso dentro de um marketplace, né, que seria lá, seja para o Android, ou seja para iOS, né, para Apple, não importa, ele consegue buscar aí muitos clientes, né, e a facilidade é justamente essa. É uma das coisas aí que você citou, Felipe, que é interessante. Os alunos questionam muito também na primeira aula, primeira, segunda aula. Pô, eu tenho que comprar um computador de 5 mil, Jonas, de 4 mil, e aí, como é que funciona? Inclusive tem uma aula que a gente dá bônus, que isso está dentro do curso, que é montar realmente um computador e ter a possibilidade do aluno trazer quais as configurações do computador que ele tem em casa. Então, assim, traz para mim qual a sua máquina. Se você souber ou se você puder auxiliar, aí alguém puder te auxiliar em casa, coisinha simples. Qual que é a sua placa-mãe? Qual que é o seu processador? Qual a sua memória? Né? Alguns alunos brincam ainda e falam, Jonas, o meu PC é o PC da Xuxa, né? Então não dá para, não vai ter como fazer o negócio ali, vai explodir. Falei, não, beleza, calma aí. Você tem uma grana para gastar ou não? Se não tiver, não tem problema. Que é uma outra coisa fantástica que eu falo aqui da escola, é até a possibilidade do aluno usufruir não só durante o curso, mas em aulas de plantão, que daí ele pode ficar um tempo aí dentro da escola praticando na máquina, isso que é fantástico. E aí, quando ele tiver a possibilidade de comprar, ele poder seguir, né? Que é uma coisa que eu falo muito para os alunos em si. A máquina aí, ela vai ter os dois lados da moeda. O lado de você jogar, de você curtir como cliente, como eu sou também, mas tem o lado de desenvolver. Então tem que ter essa seriedade também. Então aí é uma máquina de trabalho, né? Você vai gastar, se tem X para gastar, beleza. Se você tiver um pouquinho a mais, ou depois você vai melhorando. Né, eu comento qual a máquina que eu tenho, e aí eles falam assim, nossa, Jonas, você gastou nessa máquina, então. Só que para eu ter comprado essa máquina, eu tive que vender 3 CPUs usados que eu tinha um outro notebook, daí eu vendi também, aí eu já tinha um dinheirinho guardado, e aí eu fui fazendo isso e aquilo, ou seja, né, tipo a lei do rolo, né, que tem muito, o pessoal adora fazer aí essas trocas, na verdade, falando português, claro, mas foi assim, porque se eu fosse comprar no cash, talvez a máquina que eu tenho hoje, eu não teria. Então é uma coisa que é evolutiva e é uma coisa que a gente também tem que falar justamente para o aluno ou para o desenvolvedor, que ele não tem que sair investindo uma nota. O principal é o conhecimento, no primeiro momento. Ele ter ali uma pessoa que possa transmitir a melhor informação possível e ele poder consumir aquilo ali. E aí, se ele puder ir, claro, colocando na prática, tendo a possibilidade de ter um bom computador, um computador razoável para iniciar, show de bola. Eu mostro para eles o meu primeiro computador, que era um Dell bem velhinho. O Dell a Dell é uma marca, assim, realmente cara, mas era, assim, velhinho, na época de faculdade, já era usado, era um i3, não tinha placa de vídeo, não tinha nada. Basicão. E rodava 3D. Como as coisas mudaram, hein, seu Jonas? Exato. Porque hoje o notebook que o senhor tá usando não é um Dell velhinho, hein? Já mudou um pouquinho já. É um aviãozinho, não é não? É um aviãozinho, porque eu já vi esse notebook aí. Já mudou. Ô, Jonas, uma pergunta, cara. Quando. Até pulando um pouco pra frente, depois a gente dá um passo pra trás. Fechou. Quando for. Sou uma empresa de desenvolvimento de games. E eu tô desenvolvendo um jogo que tem que rodar no PlayStation 4, no Xbox One e no PC. Esse processo para adaptar para a plataforma que ele vai é muito trabalhoso ou não tanto? Ótima pergunta. Obrigado. Inclusive. Inclusive a gente fala isso para o aluno também, porque ele quer alcançar todas as plataformas. A gente fala que o jogo ele tem que ser multiplataforma, né? Então você pega aí, por exemplo, um Mortal Kombat, onde você tem a possibilidade de jogá-lo em todas as plataformas. Você tendo PC, você tendo smartphone, você tendo qualquer um dos consoles. E Configurações completamente diferentes. configurações diferentes, claro. Por exemplo, ele roda muito mais liso e muito mais leve numa plataforma mobile.
Só que, voltando no foco da sua pergunta, a questão de compilação, aí eu vou só falar uma coisinha técnica. Na questão compilação, ou seja, finalizar o game para mandar, por exemplo, para uma Apple Store e para um Google Play, é diferente do que eu mandar para a Sony, por exemplo, para o PlayStation, ou mandar para a Microsoft, no caso do Xbox. Porém, de certa forma, algumas coisas se mantêm. O que o aluno não pode, né? O que o desenvolvedor não pode fazer? É ele iniciar, por exemplo, uma ideia para PC, e aí, de repente, nos finalmente, ele fala assim, não, eu não quero mais para PC, eu quero para mobile. Cara, você matou o seu tempo de projeto. Total. Não teria como readaptar a questão de jogabilidade do mapa, de tela. Algumas coisas até dá, mas é aquilo que a gente fala, né? Retrabalho acaba gerando muito mais trabalho. E aí, sinceramente, você perdeu tempo, perdeu energia, perdeu dinheiro. Eu falo pro aluno assim, você perde dinheiro também, sabe por quê? Você tá gastando energia do computador pra você desenvolver também, né? Então você também perdeu dinheiro ali, né? E E tempo é perdeu dinheiro, né? E Tempo é perdeu dinheiro. tempo, exatamente, e perdeu tempo. Então é complicado. Sabe qual que é o principal item que dá problema na jogabilidade? Posicionamento de câmera. É só pega o Mortal Kombat, por exemplo, que a gente já citou ele como exemplo, para smartphone e para computador ou para Xbox. Beleza, tá lateral, tá visão lateral, tudo bem, mas e aí, tipo assim, a jogabilidade, a questão das keys, ou seja, quais são as teclas que ele vai pressionar? Então aí já entra na parte lá da programação do jogo que tem que ser alterado, entendeu? Então a Entendi. compilação, a finalização do jogo, realmente ela tem que ser feita aí de uma maneira mais individualizada. Porém, o bom é que as ferramentas que a gente utiliza dá essa versatilidade, justamente desde o início na criação do projeto até nesse final, que é a compilação para ele mandar aí para os marketplaces da vida. Inclusive, já fazendo um gancho aí, de você colocar aí, por exemplo, numa Steam, numa Origin, né, numa Uplay, que são outras lojas que hoje a venda de games tem sido exorbitantemente maior através Sim. delas, né? Sim, com certeza, cara. Mídia física tá morrendo. Não. Eu Cara, acho que não tem futuro a mídia física, assim. Vai ser aquele cara, é o colecionador, né? É o cara que curte ter. Mas É o cara que hoje gosta da em dia, stand. por exemplo, eu acho que o PlayStation 5 talvez nem tenha mídia física, cara. Eu Gosto acredito. bastante. Não sei, me corrijam se eu estiver errado, eu não acompanhei muito sobre o console em si. Eu vi que já teve o lançamento, mas, por exemplo, o PlayStation 5 ele não vai ter mídia física. Vai ter duas opções. Mídia física e vai vender um que nem vai ter entrada pra CD. Mas eles já colocaram essa opção de um console que não tem a entrada para o CD. É até um tema legal pra gente fazer um podcast mais pra frente. A Sony, a PlayStation, desde o começo ao fim. Ao fim não, até o momento. Será que temos sonistas aqui? Cara, eu vou falar pra você que hoje eu estou mais pra sonista. PlayStation eu tive até o 2, depois eu parti pro Xbox. Cara, eu fui no PlayStation. Eu não tive o PlayStation, eu tive o Super Nintendo, por ir pro Play 2. Aí eu comprei o Xbox 360. Aí eu vendi o Xbox 360 pra comprar um Xbox 360 bloqueado, porque o meu primeiro era destravado, queria jogar online. Aí eu vendi meu Xbox 360 travado pra comprar um Play 3. Aí eu fui pro Play 4 e agora estou com medo de quanto vai vir custando o PlayStation 5. Não vai ser barato. Não vai ser barato, eu acho que vai ser meio inviável, acredito. Você tem 2 rins ainda ou não? Cara, um já tá meio machucado. Então. Cara, tá, a gente se perdeu um pouquinho, vamos voltar. Então, o primeiro ponto para desenvolver um game é a ideia, né? A história do game. É isso aí. O pessoal, quando você começa a desenvolver um jogo, Jonas, você tem que estar com a história fechada já? Ou durante o desenvolvimento, como demora um pouco, você pode ir alterando essa história? Você pode alterar, né? Porque você tem, às vezes, alguns momentos que você não tá num momento processo... criativo. Isso, exatamente, essa palavra. Você não tá no momento criativo ali, faltou alguma peça, e ao decorrer do desenvolvimento, pode ser que alguma coisa se encaixe. Por exemplo, às vezes desenvolveu lá onde um personagem, usando igual o exemplo Dead Rising, onde você tem a possibilidade de montar a arma, você ir customizando e o personagem vai evoluindo e vai tendo a possibilidade de ir melhorando a arma, né? Vamos dizer que em algum momento do desenvolvimento do level design, que é a parte de cenário, o cara lá sacou, pensou em algum, sei lá, um cano que seria usado como arma.
E aí, esse cano ele nem foi estruturado, modelado, texturizado, né? Que são todas essas etapas aí para produção também. E aí, lá na frente, o cara falou, meu, por que não podia ter um cano também? É algo simples, é algo que não ia ser uma mudança drástica que atrasaria um planejamento. Então, o cara vai lá, ou ele mesmo, um outro modelador, né? Vai lá, faz a modelagem do objeto, texturiza, pá, coloca, e aí, no momento ali de desenvolvimento, ele vai inserir aquele cano em algum lugar pro momento de gameplay, né? Dentro da história, do enredo, que é uma outra coisa que muita gente confunde também, e acha que é só roteiro ou enredo, porque, aliás, acha que é só roteiro e não enredo. E enredo, muita gente fala, enredo de escola de samba, né? Acaba atrelando muito a isso. Mas o termo mais utilizado é enredo do que roteiro. É que a gente acaba o enredo? modificando. Entendi. Mas tanto faz. E aí você pode vincular, não tem problema. O que você não pode é fazer mudanças assim extremamente drásticas que não tenham a ver com... Você vai ter que desestruturar tudo que você já fez Ex- pra montar. Eu brinco muito de gravar curta-metragem, escrevo muito Uhum. roteiro, essas coisas. Então eu sei, quando eu tô no meio de um processo, já tô com algumas coisas gravadas, se eu altero muito o meu roteiro, tenho alguma ideia muito boa, tem que começar do zero. Acredito que games seja a mesma pegada, né? Você tá montando, vamos Exatamente. dizer, entre aspas, um filmão, uma história. Porque jogos bonitos vendem, mas jogos com histórias fortes entram pra história. Olha que bonito isso. Ficou bonito, hein? Olha, tocou no coração, hein? Ó, vamos aí, já que você aproveitou Aí, nisso, me citem aí vocês dois aí, 2 jogos assim que, pô, se tiver que instalar de novo, zerou, né? Já zerei, mas se tiver que instalar de novo pra jogar de novo, eu jogo e jogo de boa porque, né, curti. cara, eu tenho um Call of Duty Black Ops. Pra mim, assim, disparadamente, foi o melhor jogo que eu joguei. E não foi no PC, velho, foi no videogame. Mas pra mim foi um jogo que eu começaria de novo toda a história só pra poder zerar de novo, porque é espetacular. Massa. Cara, deixa eu ver um aí. pouco Um mais só, so- hein? Red Dead 1. Vamos no Red Dead. Eu gosto muito do 2, só que eu acho que o Red Dead 1 já mexeu mais comigo. Ah, mas vale jogo antigo? Vale qualquer é da um, me- ué. o Ah, Red- então peraí, Need for Peraí, Speed não, Underground 2. mas o o Black melhor Ops jogo. é antigo, meu querido. Ah, não, mas não antigo, perto de, por exemplo, Need for Speed Underground 2 de Play 2, o jogo deve ter mais de 10 anos. Se eu falar o game, então, aí que você vai. Se vale antigo. Vou falar 2 aqui que eu fico em extrema dúvida, que é Half-Life e Half-Life. BioShock. Não sei se vocês já jogaram. Half-Life, sim. O 1. BioShock eu joguei por sua influência, que tava de graça na PSN. E falou assim, mano, baixa que é fantástico. Joguei Gostou da e história? é maravilhoso, bicho. Eu sou de 95, então meu primeiro contato forte com videogame foi o Super Mario e o Contra. Então eu fui inserido nesse mundo de games por desses dois jogos no Super Nintendo. Aí a partir daí que eu fui... Logo, esses jogos estão marcados pra mim, mas, cara, eu não tenho um jogo que eu posso falar que esse é meu favorito. Eu gosto muito do The Last of Us 1. Tava tão empolgado pro The Last 2 que eu tô com a mídia física aqui. Então, até respondendo, quando você tem um carinho especial por um jogo, você quer, eu acho que você quer ter ele, o físico, sabe? Pra você pegar na mão, cheirar e sentir o negócio. Pensa se o cara gostou do jogo, Felipe. Então, eu tô ainda raciocinando esse história. Eu vou ter que cheirar um game. Eu nunca tive, tipo, eu sempre curti muito jogar. Mas eu nunca liguei de ser mídia física. Ou muitas vezes na minha época, por exemplo, GTA San Andreas, quando eu ia jogar no PC, era o craqueado mesmo. Não faço isso em casa, crianças. Mas, ou no Play 2, comprava lá no Camelô. Mas, tipo, comprava assim porque era necessário pra jogar, mas eu nunca liguei da mídia física. Pra mim, o importante é ter o game pra poder jogar. Hoje eu jogo muito mais no meu setup aqui, no meu desktop, do que no videogame. Até porque videogame o meu já tá ultrapassado. Eu tô com o Xbox 360. Então eu tô usando muito mais o computador. O que hoje no computador, eu não sei, me corrijam se eu estiver errado, mas não deve mais ter um mercado a mídia física pra computador. Não existe mais um mercado disso.
Ah, diminuiu absurdamente, justamente por causa dos marketplaces, né? Não tem nem como. Por mais que o valor seja equiparado, ou às vezes até maior, dependendo da situação, a facilidade, né, da internet, da tecnologia, nos trouxe esse benefício, né? Você baixa o jogo, instala, original. Se você, tipo, jogou, zerou, desinstala, ele fica salvo na sua conta. Se você quiser, você instala novamente, não tem problema. E várias outras coisas, né, que são vinculadas aí. Então, eu acho que facilitou. Veio uma tecnologia para facilitar, né, sem Não, eu dúvida. concordo, facilita muito. Eu tenho alguns físicos ainda que eu jogo. Eu tenho 2 físicos aqui, o FIFA 20, e, que eu ganhei até, e o The Last of Us 2. Joga Dentro do. FIFA, Jonas? Você não tem. Eu jogo. Eu ia falar, você não tem cara de jogar FIFA, Eric. Eu, Não deve ser bom, eu tenho certeza que Eric é ruim. cara, eu não me considero bom em nenhum jogo, mas eu Aí gosto você de vai jogar. jogar com ele vai meter uns 3, você vai ver só. A gente podia marcar. Vamos jogar um Demorou. Fifinha então. Eu tenho o FIFA e o The Last of Us 2. Eu tava querendo Eu- entrar nesses dias. E o The Last of Us 2 tá dentro do videogame, tá dentro do console. Eu queria jogar o FIFA hoje pra ver se eu tinha algum pack pra abrir no Ultimate Team, essas coisas. Cara, eu tô com uma preguiça pra tirar do PlayStation, pegar o CD, pegar o outro jogo, colocar dentro, esperar entrar. A mídia digital é muito mais prática por isso. Eu ligo o videogame, seleciono o que eu Ah. quero e dou o play. É um pouco vergonhoso eu falar isso? É um pouco vergonhoso, mas a mídia digital veio pra facilitar mesmo. Sim, mas só pra fechar nesse detalhe que você comentou aí, Eric, dos jogos, né, dos estilos de jogos e tal, eu gosto muito de ação e aventura, num contexto geral, porque você conhecer a história do jogo, que nem The Last of Us, um Tomb Raider, enfim, um Assassin's, porque tem um contexto, um COD também, tem todo um contexto rolando por trás. E aí que você vê o mercado de games, né? Um jogo que tem uma boa história, as pessoas realmente, o jogador, o cliente ali, ele gosta, ele curte, e aí você começa até a consumir itens além do game, que é o quê? Exato. Uma roupa, né? Você vai lá, vai comprar uma camiseta, Um você vai action comprar figure um pra você pôr pin. nessa parede. Exatamente. E ir até além, que é, por exemplo, o mercado de cosplay. Por exemplo, o cara é tão fã, tão fissurado, tão fã que o cara até se veste, né, como personagem, enfim. Então, o mercado de games ele é amplo. Não é à toa que nós temos a maior feira da América Latina aqui neste lindo país, né? Que é a Exatamente. BGS. Inclusive, Inclusive, tivemos a diz aí. última, né? Foi Maravilhosa. maravilhoso. Show de bola, sem dúvida. Posso fazer uma errata que eu tô envergonhado aqui? Manda aí. Por favor. Eu falei que um dos jogos da minha vida era o Red Dead 1, que é verdade, eu gosto muito, só que eu olhei pro lado aqui e eu vi meu bonequinho do Batman me olhando com uma cara de puto. Cara, não pode ser, meu jogo favorito da minha Begins vida, ou não, Arkham? Qual? é Batman Arkham Asylum, Arkham. o primeiro. Arkham. É. Arkham Asylum, fantástico. E Fantástico. vira e volta, cara. Você entra na Steam, abriu promoção, tá lá. É igual o CS também, tá lá, cara. Abriu a promoção, eles estão no topo. Ah, Assim, o CS de tá mais vendidos. gratuito faz um tempo. Até ruim isso, viu? Eu sou contra game gratuito. Ah, Porque mas você acha não, que lota ele muito? tem, ele tem, Não, ele porque- tem o pago também, né? Era muito cheater, cara. Assim, a partir da hora que um game fica gratuito, o cara não se importa em perder uma conta, abrir uma outra conta, baixar o game e rodar nessa outra conta, saca? Lógico que é bom, você acaba dando uma acessibilidade, mas o negativo, você pega o CS, por exemplo. Eu uso muito CS porque é um jogo que eu jogo muito. Cara, hoje se você não jogar numa GC, em algum servidor já que tem um anti-cheat, jogar numa MM do CS é só cheater, só cheater. Isso é um Até o problema. próprio COD. O COD tá cheio de cheater já. O PUBG tá com cheater. E isso vai matando o jogo. Exato, isso destrói o jogo. Eis o meu grande. Não vou falar preconceito, que é uma palavra forte. Eu vou falar o meu Pé atrás? bloqueio. Não, exatamente. O meu bloqueio, o meu pé atrás em relação a jogos online. Por isso que talvez eu goste tanto de ação e aventura, de pegar um The Last of Us, de pegar um Tomb Raider, de pegar um Assassin's, e, tipo, curtir mais a história, porque eu sou daquele cara que vai fazer a missão principal, vai fazer as paralelas, vai fazer o que disponibilizar lá, realmente, para platinar o game, porque eu curto consumir.
ao extremo ali pra ver entendo, cara. detalhes. Justamente, acho que atrela muito esse lado. Pô, meu, você é professor, né? Então é óbvio que você vai querer ir atrás desse Destroçar o lado. jogo no É, tipo, meu, olha último. lá, o cara esqueceu a textura na grama, sabe? Coisa do tipo. Você repara essas coisas, Jonas? Hã? Você repara essas coisas? Tipo, Cara, puta, eu a reparo. textura faltou aqui, olha uma parede invisível ali, essas Eu coisas? reparo. Claro, metade da arma dentro da parede. A gente faz umas coisas Ah, do não, tipo. metade da arma dentro da parede. Aí é coisa. Ah. É obra minha, certeza. Eu não sei fazer, mas isso Aí aí o dá cara muita atira e raiva. acerta do cara do outro lado. Nossa, meu. Mas faz O... parte. Posso colocar o Jonas numa saia justa? Eu gosto de colocar as pessoas numa saia justa. Vai lá. Jonas, Manda, tá preparado? manda. Tô até sentado. Melhor desenvolvedora de games hoje. Cara, eu tento ser o mais político possível dentro de sala de aula, porque vocês já imaginam o que os alunos perguntam? Se você acha que isso é saia justa, os caras ficam me perguntando assim: Meu, e aí, que você joga tal jogo? Você joga o outro? Daí, tipo, você fica com aquela ideia. Se eu falar alguma coisa, o cara vai me odiar o resto do curso, porque às vezes eles realmente pegam muito esse lado, né? Mas eles entendem e compreendem esse outro lado do professor, né? Então eu tento ser o mais político e falar, cara, olha, curto, mas eu acho que poderia ser melhor nisso e tal. Então é aquele famoso bate a sopra. Mas voltando na sua pergunta, cara, eu acho assim, gosto muito da Naughty Dog. Eu acho que é uma, Fantástico. sabe, das antigas mesmo. Muita gente critica. Olha só, hein? Agora eu vou criar polêmica. Muita gente Ah. critica a Ubisoft. E eu também critico, né? Em vários fatores. Afinal de contas, já que a gente estava falando um tempo atrás aí dos bugs e dos problemas, né? Olha lá, né? Ubisoft acaba tendo muito. Ela é muito conhecida, tem essa fama, né? Dos problemas e dos bugs e tal. Mas, atualmente, eu tenho olhado muito para o mercado voltado à Epic Games. Justamente por ela ter melhorado bastante no quesito de launcher, disponibilidade. Ela tá muito forte com o marketplace dela, né? O Fortnite, não só o Fortnite, mas na parte aí, todo histórico, né? Eu vejo ela com uma grande crescente que pode sim começar a incomodar a Steam, né? No sentido de divulgação dos jogos online. Mas eu ficaria com essas três. Eu ficaria com Epic Games no primeiro momento, colocando assim, por ser mais atual. Se eu for Liberou indo GTA V pra nós de graça. então. E aí, se eu for buscando pra trás, aí eu vou fazendo esse retrocesso. Então, tipo, Epic Games agora, aí um pouquinho mais pra trás, Ubisoft, e um pouquinho mais atrás, a Naughty Dog. Por quê? Como eu falei, se encaixa com o que eu comentei do estilo de jogo que eu gosto, ação e aventura. Se você pegar as duas produtoras e desenvolvedoras, a Naughty Dog e a Ubisoft, elas possuem vários títulos aí famosos, justamente seguindo esse patamar, né? Mas, Cara, mas eu vou te falar que a Naughty Dog e a Rockstar tem um cantinho especial no meu coração. total. Esse novo Assassin's Creed Valhalla, se quiserem mandar pra gente testar também, eu tô disponível, tá, time? Nem Nossa, fale. eu nem tava sabendo, mas por ser Valhalla, parece que é. Meu Viking, amigo. cara, eu quero Viking, enfiar o machado na cabeça do amiguinho. Viking é animal. Vai pô. rolar, Qualquer vai coisa rolar. Viking Você é tem animal. dúvida que vai ter um poderzinho do Thor lá, umas coisas bem malucas, você vai ver só. Bicho, eu Só quero dar raio uma... voando. Nossa, eu quero estar no meio do mar com aqueles barcos viking muito loucos. Tá, arrepiou um pouquinho aqui. Vamos focar, time. A gente tava em criação, a gente nem saiu da primeira aula de games. Vamos lá, Jonas. A partir da segunda aula, quando o aluno já tá com a ideia, com o enredo, que eu aprendi agora que é enredo, não roteiro. O enredo pronto. Pra onde vocês vão? Aí a gente começa a desenvolver a história do jogo e a história do personagem. Por quê? Dentro do roteiro, você determina ali a questão de tempo, referências. Vou colocar um exemplo. Ele quer fazer um jogo que vai se passar numa cidade que já existe. Tem muito essa questão. É um jogo mais fantasioso, é um jogo que vai se passar numa cidade que já existe, mas que pode unir coisas fantasiosas. Por exemplo, eu vou falar novamente aqui da cidade de Piracicaba. Então ele quer fazer um jogo que se passa em Piracicaba, no Engenho Central, que é um ponto turístico aqui muito conhecido. Só que a temática é voltada a zumbi, por exemplo, né? Pós-apocalíptico. Um Então, jogo de pós-apocalíptico. isso. Um Então, assim, jogo pós-apocalíptico em Piracicaba seria maravilhoso jogar aí.
E, inclusive, já teve um projeto, um dos 30 que eu falei na intro, né? É justamente com esse contexto. Os caras foram lá, desenvolveram a ideia do engenho central, depois fizeram lá os zumbis e tal, pegando exemplos, que é uma coisa muito importante, e a galera acha que é errado isso. Ah, mas você tá copiando. Meu, pega aí quantos jogos pós-apocalípticos, temática zumbi, hack and slash existem. Inúmeros. Sim. Quantos são famosos? Você pode colocar vários também, mas você enche aí pelo menos uma mão com cinco jogos aí extremamente famosos e outros um pouquinho menos, mas que também venderam. Só que o que muda? Volta naquele primeiro ponto, tá? É de uma Uhum. boa ideia, um bom roteiro, uma boa estrutura para que se consiga desenvolver. E aí depois, tendo essa estrutura, você vai para modelagem 3D. Porque para modelar, como que eu vou criar um personagem em 3D, Eric, se eu não sei nem como é que ele é? Então Exato, por você isso precisa imaginar o cara. Exatamente. E aí esse imaginar é auxiliar ele também na construção, a gente pega alguns esboços prontos na internet, porque a ideia não é ele desenhar o personagem, porém a gente dá liberdade sim pro aluno, se ele já tem o conhecimento às vezes em artes e tal, e o cara quer fazer o esboço, meu, fique à vontade. Esse é um grande diferencial também do curso de games da Microcamp. A liberdade do aluno ali, se ele é apto em algumas outras áreas, ele já fez um curso de desenho e ele quer colocar em prática ali, é fantástico e é uma coisa muito legal. Se trabalha em equipes, todos aprendem a modelagem, todos aprendem texturização, todos aprendem animação. Só que às vezes no projeto final tem aquele aluno que, pô, o cara se dá melhor na parte de animação. Ele que vai fazer a parte de animação do jogo. Ah, tem outros alunos que lidam melhor com texturização, parte de pintura digital. Então eles ficam. Eu fico mais ou menos como um orientador, deixo de ser professor no final do curso, né? E se torna Aham. orientador, eu só vou orientando e eles vão construindo, vou dando meus pitacos, logicamente, em cima da experiência que eu já tenho, do tempo de desenvolvimento do projeto. Então é uma coisa bem legal. E outra coisa fantástica é a interação entre eles, né? Esse comprometimento de criar grupo Trabalha em até em... equipe, né, cara? Exatamente, é fantástico. Bom, sou E suspeito tanto em que. dizer, cara. Mas se você for ver, né, o Jonas, numa desenvolvedora grande, dessas gigantes do mercado, você não faz tudo, né? Você vai ser um modelador 3D, por exemplo. E você tem que trabalhar em equipe com o texturizador, com o animador, com o cara do roteiro, tudo mais. Então é essa importância de aprender o trabalho em equipe, de ouvir o amiguinho do lado e agregar valor para ideia, com a ideia de todo mundo, é fantástico, cara. Isso me deixa... Não sei a palavra. Extasiado. Exatamente. É isso aí. E aí vai desenrolando nessa pegada, Eric. Então, vamos lá, só para seguir a ideia, porque a gente acabou detalhando demais. Então, tem a ideia, monta o enredo, desenvolve a história do jogo, a história dos personagens, faz a modelagem em 3D, aí utilizando já software 3D, vem Que para software que a gente usa nos texturização, nossos cursos? o Autodesk, aí a gente entra com o Autodesk 3ds Max, né, que é dentro do mercado fantástico. Então é um software liberto, tanto que a gente pode utilizar, nós utilizamos ele durante várias fases do curso, na modelagem e na parte de animação também, e parte de level design para modelagens de peças não orgânicas. O que é uma peça não orgânica? É uma cadeira, um móvel, né? Porque a proposta é essa, não é Que pegar tem um nada curso pronto. gratuito seu no nosso Facebook falando disso, hein? Opa, exatamente. Então, ó, quem tá aí ouvindo e tá interessado, corre lá, porque vale muito a pena. Pô, não tenho nem ideia desse software. Se você tiver curiosidade, busca essa informação lá, que você vai encontrar muito No conteúdo lá de Facebook da qualidade. Microcamp, exatamente, no Facebook da Microcamp, na nossa maratona de aulas, tem várias aulas do Jonas mostrando o software, falando um pouquinho do curso, fora outras coisas, que como a gente falou, o Jonas manja um pouco de tudo, muito de tudo, na verdade. Então, se você tá com mais curioso quanto a isso, vai lá ver. Beleza, Jonas, modelagem 3D com Autodesk, legal, e depois vamos pra qual? E aí depois lá em Level Design, que tem esse termo tão lindo, né? Level Design. O que é o level, que é o level design? É a parte de construção de cenário. Para resumir numa palavra só, se fosse substituir level design, seria a questão de ambientação. Então, aonde o personagem vai estar? É o mapa do jogo, é o mundo.
né? Então você tem ali, vai fazer o terreno? Beleza, constrói o terreno. Vai ter folhagem, que é a parte de grama, de árvore, vai fazer também. Vai ter fluidos, por exemplo, vai ter água, vai ter um vulcão, que daí vai ter lá o magma, vai fazer também. Vai ter lá algum objeto animado dentro do jogo, uma porta, por exemplo, ela é animada, ela é modelada e animada. Vai ter vento, né? Questões voltadas ao clima, dia, noite, então toda a parte de level design que é feito aí na nossa queridíssima Unreal Engine 4, que inclusive logo logo sai, né? Uma atualização aí. Maravilhosa. É fantástica. Quase que eu falei um palavrão, que ia falar outra palavra no lugar do F de fantástico. Mas como que é? Unreal Unreal. Para os Unreal íntimos- Engine 4. Para os íntimos é R$1. R$1. Unreal Mas ela Engine tá- 4. Tá fantástica mesmo. Você vê que tem uma galera já rodando alguns jogos nela, né? Até se você buscar no YouTube, tem alguns games rodando nela, né? Eles Tem. fazendo algumas adaptações do game nessa plataforma e você vê que como muda o game, né? Você E pega uma o que comparação. ficou legal, Felipe, é o seguinte: antigamente era difícil você ver lá o indie game, que é a galera que está começando, que é o cara que está começando a criar jogos, né? O indie game ele pode ser sozinho, uma pessoa só, ou uma equipe de poucas pessoas ali que estão formando um estúdio pequeno, independente e querem viver de games, desenvolver jogos, né? E aí tem muito conteúdo lá interessante. De packs, por exemplo. Eu falei da parte de modelagem, mas às vezes a gente até utiliza isso também em alguns momentos do curso. Alguns packs que são gratuitos, que podem ser utilizados até para um futuro, para um protótipo de um jogo que vai ser comercializado, e eles liberam para que você possa estudar, para que você possa desenvolver. Claro, só que também não é só pegar e usar de qualquer forma, tem que saber manipular, né? Tem que saber utilizar o recurso corretamente. E é uma ferramenta fantástica, assim, a versatilidade de ser multiplataforma, linkando com o que a gente começou o nosso papo lá. Então o cara pode usar na Unreal Engine. Eu quero fazer para celular? Dá para usar na Unreal Engine. Eu quero fazer para os consoles? Dá para fazer também. Eu quero fazer para PC? Dá para fazer também. Então essa é a versatilidade da ferramenta, né? Então seriam as duas principais que a gente tem dentro do curso e que eu diria que englobam vários módulos no desenvolvimento. O Autodesk 3ds Max e Unreal Engine 4. Beleza, estamos com a ideia criada, as artes conceituais, a história do jogo, a modelagem, já tá tudo isso pronto, o level design tá tudo certo. Vou pra onde? E aí você vai para a parte de programação, que é a parte que todo mundo assusta, meu amigo. Daí eu a hora tô que ouvindo fala isso. programação, Eu já já regalei o olho aqui. programação, que é isso, meu? Eu vou abrir um bloco de notas e vou começar a digitar aqui. Quarto escuro com uma tela verde na sua frente com um monte de número, é isso? Programação não é Matrix? aquilo que a gente faz pro fim de semana. Sexta-feira você programa seu fim de semana. Não é isso? Programação? Adolfo, eu não vou cortar isso, tá, cara? Realmente, ficou muito bom. Mas vamos lá. É assim, dentro do Unreal, inclusive fica aqui já até a dica pra galera que tá ouvindo aí depois pesquisar, Blueprint, né? Pesquisa por programação no Unreal Engine 4 ou Blueprint, só para dar uma olhada lá no Google Imagens da vida, e vocês vão ver lá um monte de quadradinho, e esses quadradinhos são conectados. Parece diagrama, sabe? E aí eu até mostro isso pro aluno, e ele olha assim e fala, nossa, então é assim, é só pegar um monte de caixinha e conectá-las. Mas não é, né? Vocês viram que eu fico bastante em cima do muro, por isso que eu sou político. E o que acontece? Você vai linkar ali as informações e dentro dessas caixas já tem a programação. Não vou dizer que não tem programação na unha, tem algumas coisas que são feitas ali manualmente? Tem, mas de 0 a 100%, você vai fazer 2, 3, 5%, que inclusive eu instruo o aluno, passo essa estrutura, mas praticamente 90, 95% do curso é tudo através do design. Né? Não é à toa que, inclusive, nas primeiras versões do curso de games, era o nome de design de games, porque envolve justamente isso, a parte visual. Então, a programação é justamente o aluno entender um pouco mais sobre isso, porque se ele acha que ele vai pegar uma porta, construir um cômodo, colocar um personagem lá dentro e colocar uma porta, acho que todo mundo já fez isso no The Sims, né? Colocar uma porta lá e depois você tira a porta, né? Que acho que todo mundo fez isso. Eu lembrei disso agora. Mas achar que a porta vai abrir,
não vai abrir sozinha, você tem que programar ela para que ela abra. E aí tem as N maneiras, né, que a gente sabe, se a gente pegar sei lá, um Outlast da vida aí, um Resident Evil, quantas maneiras diferentes tem como abrir a porta? Abrir a porta devagar, rápido, metendo o pé na porta, e aí tudo mais. Então essas estruturas também são passadas, o aluno também aprende sobre isso, e desenvolve esse raciocínio para conseguir fazer essa parte de programação, para que se torne aí jogável. Eu brinco muito com o aluno que eu falo assim, olha, você não está aqui para fazer maquete interativa, tá? Aliás, maquete interativa não, maquete eletrônica. O que é maquete eletrônica? Não adianta você subir um mapa, fazer o mapa do jogo e o personagem ficar andando de um lado para o outro. Cadê o inimigo? Cadê a barra de vida? Cadê a parte de jogabilidade, que é justamente o gameplay? E aí, gameplay é sinônimo de programação, de estruturação, de ter essa lógica por trás. Mas de uma maneira simples e direta para que seja efetivo, né? Para que ele realmente consiga desenvolver. A Ô, Jonas, proposta uma é dúvida. essa. Diz A aí. parte de iluminação, essas coisas, que é uma coisa que eu gosto muito em jogos, tá? Eu sempre gosto muito da parte de luz. É no level design que monta? É no level design. Ah, tá. E aí, cara, olha que legal, olha que tem lá assim, tem lá um point light, né, um pontinho de luz, que é como se fosse uma lâmpada, você clica lá com o mouse, tá, com o mouse, você clica, escolhe a cor, escolhe a intensidade, e aí eu vou puxar pro lado do design, você escolhe até a matiz de saturação lá, né, Legal. tudo bonitinho e define se ela vai piscar, se não vai piscar, então é bem desenvolto, entendeu? Você não vai ter que escrever, digitar um código para falar que a luz vai ser vermelha, digitar um código para falar que ela vai ser verde em algum momento. Não, é tudo ali pelo mouse. Isso pronto, o nosso game tá montado. Qual que o curso acaba? Como que funciona? Tá pronto para rodar. Tá pronto para rodar. Ali no ambiente teste, olha só que interessante. Dá para criar uma compilação. O que é uma compilação? Compilação é criar o instalador, o famoso instalador. Quando a gente compra um game pela Steam, por exemplo, ou por um launcher, né? Qualquer, a gente tem lá o processo de instalação e tal, daí já aparece bonitão lá o ícone na área de trabalho, né? Você só depende aí da banda da sua internet para fazer a instalação. E aí, beleza, você já joga. Antigamente a gente tinha a questão da mídia física, né? Que a gente também bateu o papo aqui, de ser um CD, ou até mesmo você transportar isso por um pendrive ou DVD, e aí vai. Então ele cria esse arquivo executável, ele cria esse jogo ali. EXE? Isso, o famoso EXE. Famoso ponto .exe ou DM... Como que é do Mac? DM... Aí você me pegou. Não, peraí, já tá vindo. É DMG, né? Ponto DMG. E aí ele pode pegar esse arquivo, que por mais que esteja ali ainda, por exemplo, sem uma inicialização, ele pode jogar num pendrive, isso o aluno leva também, e pode disponibilizar para colegas, né, de fazer testes, isso daí que é legal. Então ele pode pegar, jogar, mandar para colegas, testar, ter um feedback positivo, negativo, enfim. E, além disso, ele poder jogar aí dentro das plataformas. E aí entra no seguinte, que talvez possa ser uma próxima pergunta que vocês poderiam fazer aí. A questão de envio, como que funciona? Também tem todo esse ensino. Como que você vai jogar para Steam? Que tem o projeto Greenlight, que na verdade não é mais Greenlight, tem uma outra descrição lá, e você consegue mandar esse projeto. Por quê? Porque eles têm que estudar, eles têm que observar, jogar o game, porque também eles podem entender que pode ser um vírus, né? Que pode ser alguma coisa que vai danificar o servidor deles. Então tem todo esse processo, passou pelos critérios, né? Pelos jurados lá, entra, e aí entrou... Beta testers. Isso, aí entra na questão de monetização depois, que seria um outro papo futuro aí. Se vai para console, aí é a mesma situação, você tem que entrar em contato pela Sony, pela Microsoft, que tem dentro da plataforma deles, nos sites deles lá, as opções de desenvolvedor, para quem você tem que enviar, qual o contato que você tem que enviar, para se aproximar e justamente você poder ter esse contato e enviar o projeto, né, para dar seguimento a partir daí, que daí já se torna burocrático, já foge um pouquinho. Porém, por exemplo, dentro do curso é instruído, ele sabe todas as etapas até chegar aí, né, até nessa etapa. A partir dali, tá com o projetinho na mão, quem decide é justamente o aluno ou a equipe desenvolvedora nessa questão da publicação, né? A gente fala dessa forma muitas vezes, publicar o jogo em vez de lançar o jogo. Perfeito, cara. Então a gente vai desde da ideia até a publicação no curso. Isso aí. Falei pra caramba Tudo aqui, isso? né? Mas é tudo isso.
É tudo Gostou, Érico? realmente. Cara, tô entrando aqui em microcamp.com.br e vou fazer meu curso. Então, os professores, sem dúvida nenhuma, são capacitados. Eu me coloco justamente como um exemplo inicial de que eu tive todo um treinamento desde 2013, e é um treinamento contínuo que o profissional tem dentro da empresa, né, dentro da rede, para se desenvolver, porque as tecnologias vão avançando. As versões, por exemplo, do 3ds Max que a gente usa hoje, que é 2021, não era na época. A gente utilizava a versão 2015, acho que se eu não me engano, lá no início, e as ferramentas vão mudando, a questão do desenvolvimento do curso também, obviamente, ano a ano existe uma mudança de estrutura para se atrelar com o que a gente tem no mercado atual, a gente não fica parado no antigo, né? E aí, sem dúvida nenhuma, os professores recebem aí os treinamentos, Atualizações. eles são avaliados em cima disso para que nós possamos passar o melhor aprendizado aí para o nosso aluno, né? Então, se você que tá ouvindo não é aluno da Microcamp ainda e quer montar o seu game, quer com os melhores softwares do mercado, É fácil. caminha um só, né, Adolfinho? É fácil. www.microcamp.com.br. Inscreva-se, coloca as informações lá, coloca que é o curso de games. A gente te liga, Eric, não tem problema nenhum. Jonas, cara, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que tem muito mais coisa pra falar sobre games, só que não podemos estourar muito o nosso tempo do programa, mas com certeza você volta pra gente conversar mais ainda sobre game. Fechou, Eric. Obrigado pela oportunidade. Espero que a galera curta bastante aí. E como vocês já comentaram, né? Tem interesse, achou legal aí o curso de games, vai atrás, se conecta, é super fácil, né? E vale muito a pena e tem um mercado muito promissor dentro dessa área aí, do nosso querido Brasilzão. Então, valeu, galera. Galera, se faltou alguma coisa aqui, tem aula do Jonas no nosso Facebook na maratona, tá? facebook.com.br/microcamp. Vocês vão ter um monte de aula do Jonas falando sobre games. Muitas das coisas que ele comentou aqui, mais detalhadas lá também, né, Eric? Exatamente, fica atento nas nossas redes sociais, que coisas legais virão sobre games. Tô falando isso em todo o programa, mas é que eu tô ansioso, gente. Tá vindo muita coisa legal pra esses próximos meses pra Microcamp. Eu que o diga, né? Sempre solta spoiler. Adolfinho, a gente tem que... Ainda bem que tem edição, porque se fosse ao vivo, cara... Bem, gente, eu estou muito ansioso pra parar tudo aqui pra jogar um pouquinho de videogame. Demorou? Pô, tô liberado? Fechou. Tá liberado. Perfeito, então. Jonas, Adolfinho, muito obrigado, gente. Um ótimo dia pra vocês. Valeu. Falou, Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Five, four, three, two, one, zero. Eric, eu queria Maravilha. fazer uma observação aqui. Fala comigo. Estou baixando o código novamente. A partir das 14h30 estou disponível aí, tá?